há um campo do conhecimento espírita que ainda permanece muito desconhecido da ciência tradicional, quanto mais das ciências da saúde. Mas é verdade que este campo já está nomeado no Código Internacional das Doenças. A influência dos espíritos na vida do homem. Para falar sobre o papel das influências espirituais na gênese das doenças, nós recebemos novamente, e com muita alegria, a nossa irmã Kátia Marabuco. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer novamente essa oportunidade. Vocês sabem que, ao preparar uma aula, uma palestra, o grande beneficiado somos nós. Primeiro, porque estudamos. Segundo, porque recebemos o amparo da espiritualidade, que nos intui e nos ajuda no preparo, e, com isso, nós crescemos. Então, eu sou muito grata. E, especialmente, esse tema, que é um tema, como disse a nossa irmã, um tema difícil, mas que é muito importante para o entendimento do médico. Então, vamos começar. Para que nós possamos tratar esse assunto, é muito importante que o profissional de saúde, especialmente o médico, conheça isso aqui. Porque, como nossas faculdades, nós estudamos apenas o corpo físico, se não prestarmos atenção para os corpos sutis, nós não vamos perceber. Vai passar batido, porque muitas patologias espirituais, muitas obsessões, têm a sintomatologia muito parecida com problemas como epilepsia, esquizofrenia, as angústias. Então, é muito parecido e precisa estudar, aprofundar-se e prestar atenção que o homem é um ser que vive em dois planos. Embora estejamos no corpo físico, preso nessa armadura de carne, mas nós somos espíritos eternos. E, naturalmente, sendo espírito eterno, como vocês estão vendo aqui, é importante estudarmos o corpo sutil, o corpo de energia, para podermos compreender esse drama que ocorre. Vocês sabem, e aqui está a lição de Kardec em A Gênese, pupulam em torno da Terra os maus espíritos, em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes. A ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade vê abraços nesse mundo. A obsessão é um dos efeitos de semelhante ação, como as enfermidades. Ou seja, é necessário o médico estar atento, é necessário procurarmos para ajudarmos os nossos pacientes. Se você só trata a parte técnica, pouco está fazendo. Então, essa é a medicina do futuro, é a medicina da alma. As enfermidades e todas as atribulações da vida devem, pois, ser consideradas como prova ou expiação e aceita com esse caráter. A quantidade, nós já vimos na aula anterior, pela manhã, que a grande maioria das patologias tem origem no psiquismo, tem origem no corpo mental. E aí vem desaguando nos corpos sutis até o corpo físico, portanto, é necessário os estudantes da ciência do espírito, especialmente os médicos, adentrarem nesse assunto tão vasto, mas tão necessário para o nosso conhecimento. Mas, antes de tratarmos sobre isso, eu gostaria de mostrar para vocês algo especial.
Porque, quando se fala da influência espiritual na gênese das doenças, todo mundo só pensa na influência, na patologia, na doença. Nós esquecemos de que somos espíritos imersos numa dimensão espiritual. Portanto, nós também temos contato com a espiritualidade superior, o amparo. E, por isso mesmo, o quanto é importante o médico aprender a comunicação universal, a prece. Imaginem vocês que, quando nós recebemos um paciente, ele vem com espíritos que o acompanham, sejam familiares, sejam obsessores, ou então até espíritos zombeteiros. Mas nós atendemos um paciente que, às vezes, entra com um familiar, ou com 6, que, às vezes, quando é caso de uma doença mais grave, como câncer, o paciente vem acompanhado de muitos membros da família. Mas também vem acompanhado do mundo espiritual. Então, o médico que não se prepara espiritualmente para o seu trabalho, seja no atendimento, no consultório, seja na cirurgia, em qualquer lugar onde ele exerça, ele está deixando de lado a proteção necessária. Porque, muitas vezes, esses irmãos que estão do outro lado, dependendo do seu estado de espírito, podem lhe influenciar ou atrapalhar o seu trabalho. Portanto, a prece é um manancial de energia que Deus coloca à nossa disposição, especialmente do profissional médico, que tem um poder especial sobre o paciente. O paciente, ele nos vê como semideuses, como seu protetor, o seu pai, como detentor de uma verdade e um conhecimento que vai tirá-lo do seu sofrimento. Um respeito. E como seria e como será se nós não nos cercarmos desse respeito em comunicação com o médico dos médicos, Jesus? Portanto, é rotina. Entrou no consultório, prece. Agradecimento a Deus. Como é que nós vamos querer que a espiritualidade nos ajude, penetre no consultório, se nós não nos comunicamos com eles? Se não abrirmos o coração? Mas não é uma prece comum, não é uma prece qualquer. Precisa sentir, precisa desejar ajuda. Porque os espíritos superiores, eles só entram quando são chamados. Eles só adentram o consultório se nós convidamos. E, ao convidá-los, eles fazem parte do nosso atendimento. Então, a prece é a comunicação de excelência com o mundo espiritual. E quem nunca leu, eu convido a ler a prece de Ismália, que é algo extraordinário. Missionários da luz. Ismália se transfigurava. Luzes diamantina em todo o seu corpo e, em particular, no tórax, no coração, no âmago. É aqui que precisa sair essa luz interior, que vai ajudar o paciente. Por isso que, muitas vezes, o paciente sai e diz, já estou melhor. Não precisou nem remédio, porque ele sente esse desejo do profissional de ajudá-lo. Parecia como se misteriosa lâmpada fosse acesa no peito de Ismália. E André Luiz ainda diz mais para nós. Vejam só, flocos esbranquiçados que desciam do alto, de tamanhos variados, sobre os que oravam, e penetravam nesses que oravam e naqueles pacientes adormecidos. E dos que oravam, começava a sair da fronte, do chakra frontal, do peito, do chakra cardíaco, grandes bolas luminosas com a coloração da claridade que eles estavam revestidos dos seus corpos espirituais. E aqueles flocos de luz iam em cima dos pacientes e muitos acordavam.
Vejam o poder da prece. É inegável. Quantas vezes, inúmeras vezes, o auxílio da prece me auxiliou em cirurgia, no atendimento ao paciente, numa grande dificuldade. Só sabe quem pratica. E é extremamente importante essa prática para podermos ajudar o nosso paciente. Hoje, nós estamos cientes de que é importante a anamnese espiritual, conhecer para poder investigar, porque o paciente traz uma queixa e, por trás daquela queixa, se desdobram painéis de outras queixas, de ordem psicológica, de ordem espiritual, especialmente. É extremamente importante nos lembrarmos que aquele paciente tem um universo de vidas sucessivas. E, com certeza, aquela patologia da vida atual, ela vem já de vidas sucessivas, muitas vezes se repetindo, sem que ninguém tenha alertado da necessidade da educação moral, da educação para a responsabilidade dos nossos próprios atos. Muitas vezes, a pessoa é necessário ter um infarto e o médico chega, olha, você não pode mais ter grandes emoções, não pode mais fumar, não pode mais fazer isso, aquilo, e a pessoa acorda. Então, antes de tudo, o médico é educador. E, como educador, precisa também saber o alimento espiritual. Porque nós temos, no nosso consultório, as velhas patologias e temos as novas patologias, como falei para vocês hoje pela manhã, as patologias advindas da sociopatia, dos problemas sociais, patologias advindas da ansiedade generalizada que tomou de conta da humanidade. E isso é extremamente importante, nós estarmos alertas, porque isso é um novo paradigma. Nós não podemos, atualmente, tratar apenas o corpo. Como uma vez eu atendi uma paciente que tinha abortamentos repetidos, e eu comecei a conversar com ela. Falei sobre a lei de ação e reação, e depois que eu falei tudo, ela disse, doutora, eu vim aqui atrás de uma técnica, eu não vim mudar de religião. Aquilo, para mim, foi assim, um choque, né? E aí eu me refiz e disse, não, mas o conhecimento não ocupa espaço. Leve essa mensagem. Muito tempos depois, eu a encontrei de novo. E, passado 2 anos, ela estava aqui no Rio de Janeiro e entrou num banco e tinha uma mensagem espírita em cima da mesinha. E ela se lembrou de mim. Então, nenhum conhecimento se perde. Ficou registrado na sua memória espiritual aquelas lembranças, aquele alerta. Então, é sempre bom falar. Se você sentir vontade, o desejo de falar é importante. Religião não se prescreve, religião se sente. Nos diz o Dr. Henry Koenig, que ele nos diz que médico, você falar sobre religião para paciente, perguntar sobre religião, ou então falar com médicos, é delicado. Mas, se há uma abertura, não perca a oportunidade, porque a porta pode se fechar e talvez não mais nessa encarnação se abra. É muito importante nos lembrarmos que o doente é um ser eterno. E, como diz Divaldo, neste livro das patologias aos transtornos espirituais, o doente é um ser eterno que imprime nas tecelagens sutis do perispírito aquilo que tem necessidade para evoluir, fazendo que o corpo retrate todo o seu mundo de conflitos, que devem ser depurados através de fenômenos provacionais expiatórios. As doenças da pele, elas retratam muito as doenças da alma. Então, todas as vezes que nós vemos um caso como esse, pêncreas foliáceo, ou um paciente com psoríase, vitiligo, não deixe de ir mais profundo. É extremamente importante ajudar esse paciente a tratar essa dor que está guardada na alma.
Mas é muito importante também nos lembrarmos que existem obsessões sutis e silenciosas, que muitas vezes guardam de uma vida para outra, e muitas vezes ela aparece depois de grandes traumas. Às vezes, uma pessoa que teve uma vida profícua intelectual de muito valor e, de repente, ela aparece com uma demência senil, uma doença mais grave, uma doença de Alzheimer, que nós já conversamos também hoje pela manhã. Essa foto é a foto da paciente do Dr. Alzheimer, Dr. Alois Alzheimer, que foi a descoberta dessa patologia, que é uma patologia neurovegetativa que o cérebro do paciente ele fica como que envolvido em substância hialina e os neurônios não transmitem as mensagens. É uma demência extremamente dolorosa, porque você perde o que é mais valioso, suas memórias. E essas doenças crônico-degenerativas, doenças de longa duração, de longa instalação, têm o escopo espiritual. São doenças que já trazem que a pessoa, como falei para vocês pela manhã, a vida vai dando oportunidade e nós não nos lembramos e não ficamos atentos para essas oportunidades que a vida vai nos dando. Mas é extremamente importante, diante de um caso de doença Alzheimer, como o câncer, que a família toda é envolvida, é um tratamento geral para toda a família. E isso é tão importante, porque o médico também precisa esclarecer isso para os familiares, porque há muitos familiares que desconhecem isso e abandonam seus pacientes. Porque conviver 20 anos com um paciente com demência senil, de cama, necessitando constantemente e piorando gradativamente, é muito doloroso. Somente para quem tem amor. Mas é muito importante nos lembrarmos que nós estamos trabalhando o ser eterno que está ali dentro. Todas as vezes que eu recebo no meu consultório pacientes de idade, pacientes com algum problema de deficiências, crianças especiais, ou mesmo demência, eu elogio os cuidadores, porque os cuidadores também precisam de cuidados. A dor crônica, ela também maltrata o cuidador. E, muitas vezes, o cuidador, às vezes, tem um que a família pega para Cristo, e só ele é que toma de conta. Então, é muito importante a família ter essa consciência e o cuidado de que aquilo veio para todos, para uma transformação de amor, e que todos devem cuidar. Então, essas obsessões sutis, existem outros tipos também, como a doença de Parkinson, que a pessoa, vocês conhecem, a pessoa não consegue segurar o copo, não é? São alterações na produção do neurotransmissor da serotonina, da dopamina, que é o hormônio do bem-estar, que transmite os impulsos nervosos, e ele está nessa substância negra, e nessa patologia eles ficam diminuídos, os neurônios fabricantes, ou morrem. Então, à medida que vai passando gradativamente, a pessoa vai piorando. Já existem muitos tratamentos não só cirúrgicos, mas medicamentosos, com grande valor no tratamento desses pacientes. Mas também é outra patologia que precisamos olhar o lado espiritual. E o lado espiritual entende também toda a psicoterapia que a casa espírita oferece. O passe, o evangelho no lar é extremamente importante. E, muitas vezes, há casos que é, sim, necessário tratamento de desobsessão. Porque, às vezes, são inimigos que já vêm desde a infância. Vejam só, desde a infância sofre
a presença doentia do inimigo. A criança acorda assustada, com sonambulismo, gritando. Eu tive um caso assim que eu orientei desde cedo levar para a casa espírita, o pai não permitiu. Hoje é um jovem que não sabe onde se encontra na vida. Tudo que ele faz, ele acha que é errado, atormentado, que poderia ter tratado lá na infância. Então, a criança é atormentada, hiperativa e irritadiça. Evangelho, evangelização dessa criança. Passe ao dormir. O obsessor, ele espera lentamente. Observa o momento certo, a oportunidade da desforra, e instala sutilmente no pensamento da vítima seu próprio pensamento. Uma vez um jovem me disse assim, que ia passando, entrou aqui em São Paulo, no restaurante, e, de repente, ele foi na toalete e o restaurante passava pelo bar. E ele ouviu aquela voz, droga é bom. É bom um baseado, é bom estar numa boa. Ouviu no ouvido dele, porque todos nós somos médiuns. E aí, quando ele me contou, eu disse, olha, você tem mediunidade, isso é sensibilidade. Você ouviu uma outra mente, no outro plano físico, mas tão vivo quanto você. Então, todas as oportunidades, é extremamente importante educar. Porque, muitas vezes, esse jovem, que mais tarde será um médico, quem sabe, um anestesista, com acesso a drogas, poderá, num momento desse de desequilíbrio, ser levado. E existem casos, e não são poucos, de suicídios. Não só de estudantes de medicina, mas de médicos, por falta de um trabalho de evangelização, de conscientização. Então, nós, médicos, não podemos cruzar os braços e deixar de ajudar nossos colegas, explicando, orientando, esclarecendo essa realidade, que é a realidade espiritual. Então, com o tempo, esse pensamento que não é da pessoa, ela desestabiliza o pensamento da vítima, porque é como se fosse uma construção dentro dela. E ela desestabiliza as sinapses e ocorre perturbações neurovegetativas. Como os nossos sistemas, sistema nervoso central, sistema periférico, que é o sistema das emoções, simpático, parasimpático, eles trabalham junto com o sistema imunológico, sistema endócrino, daqui a pouco todo o organismo se desequilibra e a pessoa passa a ter uma doença orgânica. Por isso, vamos ver aqui esse caso, que está muito elucidativo, que está no mundo maior. Estranha enfermidade, é o caso Fabrício. Esquizofrenia, sutis perturbações no organismo perispirítico. É a doença de Chris Harber, Maurice Chris Harber. O paciente tem ilusões sensoriais, hiperestesia, tem sensibilidade exagerada, vestígio, taquicardia, o coração é acelerado. Tem imagens torturantes na tela mental provocado pelo obsessor. Imaginação superexcitada a ouvir o passado. E o obsessor apropriou-se desse pensamento dele, constantemente lembrando que ele, paciente, se apropriou indevidamente da fortuna da família. Os remanescentes do crime são guardados em sua organização mental, como carvões em paisagem denegrida após incêndio devorador, que converteu-se em brasa viva, sempre excitado pelo sopro da recordação. Então, a pessoa tem aqueles sonhos repetidos, desde a infância, lembranças, e é um tormento, porque são pesadelos. Imaginem que, associada a isso, a pessoa, desde cedo, tem o gosto pelos games de guerra, pelos games e filmes de terror, filmes pesados à noite. Não dorme. Está o tempo todo com
delirando, e aí o sono que restabelece o equilíbrio não ocorre, a pessoa engorda, porque nós temos uma relação muito grande cérebro-intestino, e ocorre distúrbios endócrinos. Outro caso também que ocorre é a epilepsia secundária. Então, no vastíssimo arsenal de alienação da mente ensombrada de culpas, sai o maior coeficiente de reencarnações dolorosas que povoam os círculos carnais. Isso aqui é extremamente elucidativo para o médico, porque nós temos uma quantidade muito grande hoje, porque estamos passando de um plano, de um mundo de regeneração, para o mundo de regeneração. Então, nos últimos oportunidades, então, enxameiam a nossa sociedade. Sempre por trás de uma patologia física, nós devemos estar atentos para identificar a patologia espiritual. Recente, eu atendi um paciente que me veio para controle, e ele me disse que, com muito pesar, que o filho dele, de 40 anos, tinha sido diagnosticado distúrbio bipolar, epilepsia e esquizofrenia. E, mais grave, não queria tratar. 40 anos. E ele dizia para a mãe, quando a mãe dizia, meu filho, você tem que tomar remédio, você precisa tratar. Ele disse, você que precisa tratar, porque você é drogada. E eu disse para ele, olha, é muito difícil, porque 40 anos, você já não tem mais o pulso que teria quando jovem. Por isso que a gente tem que começar quando jovem. Mas eu tenho uma ajuda para você. E eu sempre tenho um evangelhozinho na minha gaveta. Dei o evangelho para ele. Qual foi a lição que eu disse para ele? O Cristo Consolador. Que ele lesse com a mulher e, quem sabe, com o filho. Que talvez, com o auxílio da prece, conseguisse a calma no lar. Porque vocês sabem que o paciente, já dizia Dostoiévski, que é como se fosse uma pessoa dividida, o esquizofrênico. Ele vê uma realidade deformada. E quantos casos de morte em família ocorrem porque o paciente não é diagnosticado, subdiagnosticado e não é tratado. Então, é muito grave isso na sociedade e nós precisamos estar atentos, não é? Ele nos fala também, aqui nesse livro, No Mundo Maior, de que Pedro, que era um médico, abusava da missão de curar. Tinha aventuras menos dignas. O fogo que afligia as outras pessoas retornou para ele. As reparações são transferidas no tempo. Não são fatais, mas começam devagar. Começam devagar. Mesmo que a pessoa trate-se, o dano está feito, porque os neurônios já tiveram grandes traumas e, muitas vezes, os pacientes já têm problemas de morte de neurônios cerebrais e ficam. Passa de uma vida para outra. Outro caso muito interessante que nós vamos encontrar nos livros espíritas é o estado de mal epilético, a epilepsia. Viviane, de 20 anos, embora tivesse causas reais no espírito, débitos a fatores orgânicos que expressam causas atuais e remotas. Na programação encarnatória, entram os programas cromossômicos na sua genética, encarregados de expressarem na encarnação os impositivos redentores. Aquilo que nós falávamos pela manhã. A pessoa já traz na sua genética, como ele já tem condições de influenciar e alterar o seu próprio perispírito, já danificado, manchado, com uma ressonância alterada, vai influenciar na genética. E se vem em um lar que não o ampara, que não o fortalece, que não ama e que não evangelizam, vêm os fenômenos epigenéticos, que nós já falamos pela manhã, que vão piorar
aquele quadro. Inúmeras patologias nós encontramos hoje nas doenças chamadas somatoformes, que são as doenças provocadas pelas emoções, provocadas pelos sentimentos. As lesões de pele, as doenças provocadas pelo excesso de emoções aflitivas, acabam trazendo para o corpo físico doenças desde hipertensão arterial, hipertiroidismo, diabetes e toda uma gama de patologia, porque o corpo não aguenta e acaba desaguando no corpo físico. E vejam o que diz o Dr. Paul Pearsall nesse livro Memórias das Células. Nossas memórias são constituídas por uma complexa interação de associações e transferências de forma de energia a imagens, sentimentos e interpretações. Tem pessoas que se sentem adoecidas a vida toda. Tem pessoas que passam a vida toda chantageando para receber amor. Isso também é uma patologia da alma. Então, no nosso corpo astral, que são os corpos das emoções, estão impressos essas marcas kármicas que vão desaguar no corpo físico. E se o profissional, o paciente, não está atento, nós não estamos tratando. Vocês se recordam que Jesus dizia, vai e não peques mais? Exatamente, porque é preciso conhecer a gênese da patologia para que ela não volte mais. O câncer é a mesma coisa. Eu tive um paciente que, durante 5 anos, ele teve um câncer de boca e ele passou muito bem por 5 anos, fumante e etilista. Ele deixou de fumar e deixou de beber por 5 anos. E ele estava muito bem. E eu sempre alertava, você não pode mais beber, não pode mais fumar. Mas, bancário que ele era, os amigos começaram, rapaz, você é tão jovem, volte a trabalhar. Voltou a trabalhar. E, depois do trabalho, vamos relaxar, que não custa nada, você só vai ouvir as histórias. E assim foi devagarzinho envolvendo. Voltou a beber, voltou a fumar, e a doença voltou e o levou. Com muito pesar, porque foi um trabalho muito árduo para curá-lo, para tirá-lo da doença, e as suas próprias atitudes o levaram. Então, infelizmente, esse é uma conscientização que precisamos ter, porque vejam como age a energia dos patógenos espirituais. Isso está lá em Evolução em 2 Mundos. A impregnação da imaginação, as formas, pensamentos, que a pessoa começa a construir. Eu tive um paciente que ele dizia assim, aquelas pessoas que têm cancerofobia, têm medo de câncer, ele dizia, olha, examine bem aqui na minha garganta, eu tenho certeza que aí tem um câncer. Examinar, mas aqui não tem nada. Ele disse, todo mundo diz que não tem nada, mas eu sei que tem. E esse paciente, ele era um açougueiro. Vejam só os desdobramentos que é. Ele era um açougueiro, trabalhava constantemente com a mortandade, com sangue, e nós vemos lá na obra de André Luiz o quanto os ambientes de açougue eles atraem essas entidades de baixo padrão vibratório. Esse paciente, depois de passado uns 5 anos, eu conversei com a filha, ele chegou a ter uma lesão. Porque ele já tinha onde? Na matriz perispiritual. E ele sentia que estava lá, só que ninguém descobria ainda, não é? Então, a impregnação da imaginação, formas mentais monstruosas, operam perturbando e fazendo infecções fluídicas. As paixões egoísticas, são ectoparasitos temporários, que pode influenciar por fora, e a pessoa absorve aquelas emanações vitais dos encarnados, essas entidades são verdadeiros parasitas. Cada vez que a pessoa se envolve naquela paixão avassaladora, atrai, porque perde energia. Quando você se envolve emocionalmente, você transuda energia.
E essa energia de padrão vibratório pesado, ela tem uma carga que entidades absorvem e ficam verdadeiramente vampirizando a pessoa. Os endoparasitas conscientes, a pessoa já traz internamente, eles segregam, como diz André Luiz, no quimismo do cérebro, verdadeiros hormônios perispirituais, que ele chamou de simpatina e aglutinina mensais, que modificam os pensamentos continuamente na região do núcleo da base, que é aqui no centro do cérebro, que o tálamo é um verdadeiro decodificador de mensagens espirituais. Nisso, acontece que os verdugos, como André Luiz chama, eles atacam os neurônios do hipotálamo. No hipotálamo, nós temos áreas nobres que regulam o sistema neurovegetativo do nosso organismo, desde a respiração, a circulação, todos os hormônios liberadores, eles saem dessa região, e, em torno dessa região, também o hipocampo, que é responsável pela memória. Ele acaba controlando o centro coronário e isola a pessoa. Por isso que, às vezes, a pessoa diz assim, olha, eu não sei mais nem orar. Eu já esqueci de Deus. Vamos voltar a orar, vamos voltar a nos conectarmos com Deus. É importante fazer a pessoa lembrar-se disso, porque essa conexão foi fechada por esse assédio. É preciso a pessoa acordar e lembrar-se dessa ligação com o Criador, porque corta este momento dramático, não é? Então, essas excitações e inibições, elas provocam medo e neurastenia e todo esse comemorativo. Esse é um outro caso, o caso de Julieta, que também está nesse livro, que mostra desde, aparentemente, parece que é um processo de uma infecção, uma encefalite no cérebro, que uma encefalite pode ser por bactéria ou vírus, mas aqui, no caso, foi uma oportunidade que o agente biológico ele teve, e essa pessoa já tinha, na sua matriz perispiritual, pensamentos torturantes, que se entrechocavam no cérebro enfermo. Essas vibrações pesadas, elas baixam a vibração, portanto, altera o sistema imunológico. Alterando o sistema imunológico, as células de defesa ficam paralisadas. E vem toda uma alteração, desde a alteração desse sistema neurovegetativo até a oportunidade de doença infecto-contagiosa, como tuberculose, levando a uma intoxicação e, às vezes, como diz Calderaro, nesse caso, até uma morte, ruína e morte do veículo denso. Por que existe isso? Por que Deus permite que aconteça isso? Uma vez, eu conversando com uma pessoa que não era espírita, ela disse, eu não acredito que Deus de vocês seja misericordioso e deixe acontecer isso. Deixa acontecer, às vezes, isso foi palavras dela, uma mãe de família sair à noite para fazer coisas que não deve. Isso, minha filha, mas isso está na matriz perispiritual da pessoa. Isso ela estava falando dela, porque ela não dormia direito à noite. À noite, ela se sentia em ambientes de prostituição. E ela dizia, por que isso acontece? Por que Deus deixa isso acontecer? Então, dentro na matriz perispiritual dela, já tinha. Como também chega um momento que a demência senil, e ocorre muito, a região frontal ela é responsável pelo freio moral. E é muito frequente, na demência senil, encontrarmos o paciente, ele acaba dizendo palavrões, ele não tem mais freio. Tudo que ele freou durante toda a sua vida, naquele momento, pela demência, e acossado pelas entidades que provocam vergonha e dor, ele tem comportamentos não sociais. Então, é necessário a medicação e necessário também o atendimento espiritual.
Então, existe a lei. Por que isso acontece? Exatamente porque é a lei de afinidades vibratórias. Aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Se nós amamos a paz, nós estamos na paz. Se nós amamos a guerra, estamos na guerra. Então, é a lei de afinidades vibratórias. Então, é obrigação de cada um de nós nos policiarmos. Se aquilo não nos convém, como dizia Paulo, tudo podemos, mas nem tudo nos convém. Então, é importante policiar-se. Afinal de contas, nós já estamos em um estágio que você já domina completamente, você pode dominar seus pensamentos. Basta você querer, basta você direcionar para o bem, para o amor. As patologias, causas atuais, são os efeitos dos desastres que o espírito se permitiu. A consciência de culpa, ela atrai as vinculações a que se arrojou. Qual o tratamento? É a reabilitação moral do espírito, porque os melhores tratamentos, muitas vezes, não logram êxitos. Muitas vezes, tem pacientes que tomam 8 psicotrópicos, medicações, hipnóticos, e não consegue melhora. É angústia. É o tempo todo a pessoa vivendo um verdadeiro pesadelo. Está faltando mais um tratamento aí. Está faltando Deus. Está faltando a terapia do amor. O médico espírita, ele precisa muito conhecer o componente espiritual do paciente. Porque aquela pessoa que está na sua frente, ele é o livro maravilhoso onde Deus escreveu os seus mais belos mistérios. Isso é belíssimo e poético do nosso querido Leon Denis. Então, é uma alma humana que vem em busca de auxílio. Mais uma vez, curar esta alma é levá-la de volta à fonte transcendente do seu ser. É muito importante para o profissional, que é o emissário entre o céu e a terra, da sabedoria divina, o profissional médico, ter essa consciência, como dizia o doutor Bezerra de Menezes, médico, o teu diploma não é teu, é de Jesus. Então, é extremamente importante acordar para isso, trazer novamente para essa transcendência, porque o que se passa na intimidade, na zona inconsciente ou espiritual, jamais chegará ao consciente em sua integridade estrutural, com a sua total integridade, porque existem filtros. Muitas vezes, imagina, a misericórdia de Deus é imensa, porque se viesse todo o conteúdo, nosso corpo físico não resistiria. Há uma filtragem nas zonas intermediárias, adaptações para que possa chegar no inconsciente, em forma de símbolos, muitas vezes, e em forma de imagem. Isso aqui está no livro Energética Anímica, do nosso querido Jorge Andréa. Então, é extremamente importante entendermos a misericórdia de Deus, que já nos traz o mínimo. Nós reclamamos tanto das doenças, das patologias, mas aquilo seria o mínimo. É a cota mínima que ele permite, porque senão não resistiríamos. Imaginem vocês quando a gente vê um sofrimento grande na espiritualidade inferior dos nossos irmãos, e nós pensamos assim, quem sabe eu já estive lá também. Porque não é fácil, constantemente, a pessoa sendo acossada por induções, gritos, desesperos. Então, é muito doloroso. E só o auxílio da prece acalma, serena. Então, a espiritualidade superior, ela precisa estar no nosso dia a dia. É muito importante a criatura se conscientizar que a vida é um ato de amor, é uma prece constante. Introduzir na sua vida os agradecimentos, a busca por Deus, porque, como diz Santo Agostinho, ele sempre nos procura, nós é que não sabemos. Então, a misericórdia, a justiça divina está sempre do nosso lado. Lá no Livro dos Espíritos tem assim, se os homens soubessem
o quanto é importante a fraternidade dos anjos. Os anjos vivem entre nós, os nossos mentores nos auxiliando, os seres de luz, porque a misericórdia de Deus derrama sobre toda a carne a sua beleza, e isso é diário. Mas é preciso olhos para ver. É preciso abrir os olhos para a terapia. E qual é a terapia melhor? O devotamento ao próximo. É muito importante devotar-se ao outro, seja o profissional, seja o cuidador em casa. Seja a mãe que cuida do filho ou o filho que cuida da mãe. Todos precisamos uns dos outros. A humildade, praticada e sentida, ela valoriza nossas atitudes, a nossa fala, nosso comportamento. A nossa prece diária nos faz conectarmos com a espiritualidade superior, trazendo uma conduta melhor, soluções e saúde para o nosso corpo físico e corpos sutis. Só o bem será, perante Deus, o nosso caminho de libertação e vida. A excelência da misericórdia divina nos diz que jamais um apelo na terra é desconsiderado dos céus. Todas as vezes que estejamos infelizes, busquemos Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados. Eu vos aliviarei. Aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis repouso para vossas almas aflitas. Essa é a mensagem do Mestre, que sempre está conosco. O amor está sempre presente em tudo, porque ele vitaliza a tudo que ele se faça permeável. Basta abrirmos nossos corações, que esse amor penetra, nos trazendo de volta o equilíbrio e a saúde. Muito obrigada, meus irmãos.